A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Este é o quinto vídeo da nossa série que estamos tratando acerca dos dons espirituais e ministeriais. Desta feita, gostaria de chamar a sua atenção para o assunto que será tratado aqui. A nossa temática de hoje será dons de elocução. Nós vamos ver quais são as características e quais os dons estão incluídos nesta categoria, tá bom? Então vamos lá, dons de elocução. O texto para a nossa meditação aqui deste livro, desta lição, está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 7, versículo 10 ao 12, depois o capítulo 14, e versículos 26 ao 32. Nos diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a operação de profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 26 até o versículo de número 32. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E, se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez, haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Gostaria de deixar um outro texto aqui para reforçar a nossa temática sobre dons de elocução, que está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 e 3. Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O foco, o tema focal aqui desta lição, deste vídeo, desta temática sobre dons de elocução, trata-se dos dons de profecia, de variedades de línguas e de interpretação das línguas. Todos esses são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Também temos 3 objetivos aqui neste vídeo, com esta temática. Primeiro, expor biblicamente o dom de profecia. Segundo, explicar o dom de variedade de línguas. Terceiro, examinar o dom de interpretação de línguas. Então, vamos para o nosso primeiro ponto. Partindo desta pequena introdução, vamos então para o nosso primeiro ponto aqui, primeiro tópico. O primeiro tópico, vamos falar sobre dom de profecia. 1 Coríntios 12, 10. A pergunta é: o que é dom de profecia? De acordo com o teólogo Stanley Horton, o dom de profecia relatado por Paulo em 1 Coríntios 14 refere-se à mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito Santo, em uma língua conhecida
para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, aparecem várias aberrações concernentes ao uso incorreto deste dom. Não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias. Apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias da igreja local, vejamos isso em 1 Tessalonicenses 5:20, as Escrituras orientam-nos aqui. Examinemos com tudo, ou em tudo, ou examinemos com discernimento de espírito. Porque pelo Espírito, com E maiúsculo aqui se tratando do Espírito Santo, é que está transmitindo a verdadeira mensagem. Toda profecia espontânea deve ser julgada. 1 Coríntios 14, versículos 29 ao 33. Então vamos aqui para o subtópico do primeiro ponto acerca do dom da profecia. Nesse subtópico 2, vamos falar sobre a relevância do dom de profecia. Qual a importância do dom de profecia? O dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e à origem de onde elas procedem. Pois elas, as profecias, têm 3 fontes distintas: Deus, o homem ou o diabo. Devemos nos cuidar, ou termos cuidado, pois a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, mostra ações dos falsos profetas. O Senhor Jesus nos alertou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. E para nós, o que nos resta é vigiar, estarmos atentos, de olhos abertos. Subtópico 3 do ponto 1. O propósito ou os propósitos da profecia. Vamos lá. A profecia é importante, ou o propósito da profecia na igreja é importante porque ela contribui para a edificação do cristão. Porém, ainda que existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, e em especial ao de profecia e sua função, há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. A Igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, deve ser o manual do líder cristão. Os outros líderes também, erroneamente, não tomam decisão alguma sem antes consultar, entre aspas, um profeta ou, entre aspas, uma profetisa. Estes profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alerta-nos a que não ouçamos a tais falsários. Jeremias capítulo 23, versículo 9 ao 22. Então, a primeira síntese aqui do tópico 1 é: o propósito do dom de profecia é edificar, exortar e consolar a igreja. O dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou para que busquemos esse dom. Então vamos então para o tópico 2. Vamos falar sobre variedades ou variedade de línguas. 1 Coríntios 12, 10. Subtópico 1 do tópico 2 sobre variedades de línguas.
O que é o dom de variedades de línguas? De acordo, novamente, com o teólogo pentecostal, dessa vez, Thomas Hoover, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem. Segundo Stanley Horton, alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, estes dons são os de menor importância. Ele acrescenta que tal conclusão é insustentável, pois as 5 listas de dons encontradas no Novo Testamento colocam os dons em ordens diferentes. O dom de variedades de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios, capítulo 12. Subtópico 2, do tópico 2, acerca das variedades, ou da variedade de línguas. Segundo subtópico, qual a finalidade do dom de variedade de línguas? A gente precisa entender que o primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca e renova diretamente. Então, o falar em línguas estranhas vai te edificar pessoalmente, vai elevar ali o seu contato com Deus. Porém, a finalidade do dom de variedades de línguas é edificação pessoal, porque são várias línguas que você vai ali se desenvolvendo na medida que você vai exercitando esse dom. Terceiro, atualidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com este dom e cremos que assim o fará até a sua vinda. No dia de Pentecostes, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e falaram noutras línguas pelo Espírito, em um dom tão útil à vida pessoal do crente. E em nossos dias, quanto mais, se antigamente já foi necessário, importante, hoje na atualidade também é. Os dons eles não se cessaram. Os dons não foram apenas para o período apostólico. O dom de variedades de línguas, ele também é necessário e foi nos dado pelo Espírito Santo. Tá bom? Então, o dom, por exemplo, o dom de profecia é diferente da profecia anunciada pelos profetas do Antigo Testamento. Qual a diferença então? Porque a profecia profetizada pelos profetas do Antigo Testamento eram profetas de carreira ou profetas de ministério. O que nós recebemos hoje é o dom de profecia, é o dom de profetizar. Tá? Não é algo ministerial, não é uma carreira, como por exemplo Elias, Eliseu, que um terminava o seu ministério e começava o outro o ministério, para dar continuidade a este ministério profético. Tanto que no Antigo Testamento, 3 classificações de pessoas recebiam a unção do óleo, a separação, que eram os reis, os sacerdotes e os profetas. Hoje nós temos o dom da profecia, porque a maior profecia que nós temos não é o dom da profecia. O dom da profecia, ele é um incremento, ele é uma capacitação, ele é um presente de grátis de Deus para a capacitação à igreja para a obra missionária que ela detém e que ela tem como responsabilidade na terra. Então, o que nós temos de profecia exclusivo, de profecia maior, é a Bíblia Sagrada. E as profecias
os profetas, formaram todo este cânon, formaram a Bíblia Sagrada. Foi especialmente necessário para formar a Bíblia Sagrada. Então essa é a diferença da profecia lá do Antigo Testamento, que era ministério, para hoje, que é apenas dons. Amém? E é necessário sim a atualização, a atualidade. Na atualidade é necessário sim. Os dons não se cessaram, principalmente os dons de variedade de línguas, que é uma edificação pessoal. É uma mudança de nível, digamos assim, para o dom. É uma mudança de nível. Você começa falando uma língua estranha e de repente você vai desenvolvendo. Deus vai te dando a possibilidade de desenvolver outras línguas, variedades, tá bom? Também é um dom importante. Então, qual a natureza encarnacional dos dons? Vou falar sobre isso agora. Porém, gostaria de deixar aqui uma síntese do capítulo 2. O dom de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios 12. Então vamos cá. Vamos pegar aqui um pouco da teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal de Stanley Horton, para falarmos sobre a natureza encarnacional dos dons. Os crentes desempenham um papel vital no ministério dos dons. Romanos 12, versículos 1 ao 3, nos diz para apresentarmos nosso corpo e mente como adoração espiritual e que testemos e aprovemos o que for a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Semelhantemente, 1 Coríntios 12, 1 ao 3, nos adverte a não perdermos o controle do corpo e a não sermos enganados pela falsa doutrina, mas deixar Jesus ser Senhor. Em Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 3, nos recomenda um viver digno da vocação divina, tomar a atitude correta e manter a unidade no Espírito. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve estar envolvido na adoração. Muitas religiões pagãs ensinam um dualismo entre o corpo e o espírito. Para elas, o corpo é mau, uma prisão, ao passo que o espírito é bom e precisa ser liberto. Essa opinião era comum no pensamento grego. Paulo conclama os coríntios a não se deixarem influenciar pelo passado pagão. Antes, perdiam o controle. Como consequência, podiam dizer qualquer coisa e alegar que provinha do Espírito de Deus. O contexto bíblico dos dons não indica nenhuma perda de controle. Pelo contrário, à medida que o Espírito opera através de nós, temos mais controle do que nunca. Entregamos nosso corpo e mente a Deus como instrumentos a seu serviço. Então, a natureza encarnacional dos dons é que ele não deixa a pessoa descontrolada. Quando alguém está sendo usado no dom, essa pessoa está consciente, ela não perde a consciência, ela não fica em transe, não existe isso. O dom, quando Deus opera, a pessoa continua no seu estado normal e precisa-se manter o controle e o domínio próprio, porque o espírito do profeta, o meu espírito, e eu domino o meu espírito. Por isso que o espírito do profeta, com E minúsculo, está sujeito ao profeta. Então preciso ter controle, tá bom? Então, ponto 3, tópico 3, vamos lá, interpretação de línguas. Ponto 1, subtópico 1, definição do dom. Thomas Hoover ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais, e por isso Paulo os advertiu dizendo: e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou 3, ou quanto muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, seja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então Paulo aprovava o falar em línguas estranhas mediante a interpretação dessas línguas. Então o dom de interpretação serve para edificar não somente quem fala, mas edificar aqueles que ouvem. Então a diferença entre o dom de interpretação e o de profecia, vamos lá. Embora haja semelhança, são dons distintos.
O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito Santo, para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete. Estevão Ângelo de Souza definiu bem essa questão quando disse que não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de outro dom. Em síntese aqui do tópico 3, o dom de interpretação de línguas é imprescindível para que todos sejam edificados. Quero trazer uma abordagem da doutrina do Espírito Santo no Antigo e Novo Testamento do escritor Stanley Horton. Entre aspas, Paulo era grato a Deus por falar em línguas e mais do que todos os coríntios. Na igreja, porém, diz que preferiria falar 5 palavras que pudesse, pela sua voz, ser conhecido, compreendido e ensinar, e ter o poder de ensinar, do que 10.000 palavras em línguas. Mas não deseja, com isso, excluir as línguas. É parte legítima de sua adoração. Paulo lhes adverte para que cessem de proibir o falar em línguas. Segundo parece, alguns não gostavam da confusão causada pelo uso exagerado das línguas. Procuravam solucionar o problema por meio da proibição total do falar em línguas. Mas a experiência era preciosa e a bênção excelente para a maioria dos coríntios aceitar essa proibição. Alguns dizem hoje: há problemas envolvidos no falar em línguas. Vamos evitá-las, portanto. Mas não foi essa a solução de Paulo para si, nem para a igreja. Até mesmo os limites que Paulo impõe não tinham a intenção de impedir as línguas. Tratava-se apenas de dar mais oportunidade para maior edificação a outros dons. Então Paulo nunca proibiu falar em línguas estranhas. Ele ensina que seria melhor, e é melhor, que alguém fale 1000 palavras inteligíveis, fale na língua que alguém compreenda, do que falar em línguas publicamente, porque ninguém vai entender, porque a pessoa vai estar edificando a si mesmo. Né? Mas aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Maior em que sentido? É maior no sentido de edificação. Tá? Maior nesse sentido, da elucidação, porque quem profetiza edifica a todos e todos conseguem compreender a mensagem de Deus. Porém, quem fala em línguas e não tem um intérprete, edifica a si mesmo e em mistério fala com Deus. Uma outra questão é que as línguas estranhas elas não são as línguas dos anjos. Que fique bem claro isso. Línguas estranhas não são as línguas dos anjos. Paulo, quando fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu falasse todas as línguas, ou seja, todos os idiomas dos homens, conhecesse, fosse poliglota, conhecesse todos os idiomas, e ainda falasse as línguas dos anjos, né? Se eu não tiver amor, então nada disso me adianta. Então, língua dos anjos ali não é línguas estranhas, é outro tipo de mistério. Tá bom? Porque quem fala em línguas fala a Deus e edifica a si mesmo. Porque senão, se línguas estranhas fossem línguas dos anjos, os demônios que são anjos caídos entenderiam as línguas estranhas. Então vamos lá. Para concluir, ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dons espirituais, os chamados cessacionistas, né, que diz que já cessou, que foi apenas para a igreja primitiva, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e o de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. E finalizamos aqui
o nosso quinto vídeo acerca dos dons de locução. Que Deus abençoe.